Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Clima de Natal. É alegria. É união. É Mais FM com você. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais, o seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h05. Mais FM. No ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, estamos começando mais um programa Edmar Silva aqui com você, trazendo as principais informações do dia, as principais notícias, para você ficar bem informado, para você ter aí as principais informações do seu dia, né? Para você saber o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. E agora nós começamos o programa trazendo para você os principais destaques. No portal G1, no nosso bloco nacional, a gente traz aqui para você, né, a primeira turma do STF julga em plenário virtual decisão que levou Bolsonaro à prisão preventiva. Temos o que mais? Ainda o banqueiro, né? O banqueiro preso na semana passada, o Daniel Vorcaro foi alvo de uma matéria do Fantástico ontem e a gente traz para você aqui o resumo. De bilionário em 5 anos, a prisão em aeroporto. Entenda a trajetória de luxo e fraude no Banco Master. O que mais temos? Ainda no portal UOL, o bolsonarismo busca reação após a prisão de Jair Bolsonaro. O Correio Brasileiro também destaca, né, entre outros assuntos, né, da prisão do ex-presidente e fala sobre a anistia, projeto de lei que está em debate na Câmara. No bloco estadual, Ronaldo Caiado continua internado em São Paulo, né, e deve fazer procedimento no dia de hoje. Aqui em Anápolis, né, a repercussão daqueles que participaram na COP20. A União Evangélica participou da COP20, né? E vamos trazer aqui informações sobre a participação dos anapolinos na COP20. O que mais? Mais informações, mais notícias, a sua participação através do WhatsApp 995294013 está disponível para você participar, né? Dar a sua opinião, fazer o seu comentário aqui no programa. Estamos ao vivo no Facebook, né? Agradecendo a todos por estarem conosco na nossa live e dizendo que você pode deixar o seu recado na live, né? A live está aberta aqui na minha frente, eu posso acompanhar o seu comentário, né? A sua participação, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 24 de novembro, né? Nós já estamos aí há um mês do Natal. Natal tá chegando, Ano Novo tá chegando, né? Clima de final de ano para todo lado, né? Então tem muita coisa para fazer ainda no ano de 2025, tem que correr, né? Tem que azeitar aí porque o tempo está passando. Muito bem, a gente começa então com o portal G1. Primeira turma do STF julga em plenário virtual decisão que levou Bolsonaro à prisão preventiva. Bolsonaro está preso desde sábado, dia 22, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF,
Moraes tomou a decisão após a PF apontar riscos de fuga, violação da tornozeleira eletrônica e tentativa de usar aglomeração de apoiadores para facilitar um despiste às autoridades. Então, destaque no portal G1, né, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta segunda-feira, dia 24, se mantém a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O julgamento será virtual e ocorrerá, né, hoje, nesta segunda-feira, ocorrerá entre 8 e 20 horas. Ou seja, o julgamento ele é virtual, os membros da primeira turma vão votar, né, além do Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o Zanin, né? A turma tem 5 membros, mas como o Luiz Fux pediu para sair, né? Pediu para ir para outra turma, a turma agora tem 4 membros, até que o novo ministro assuma e aí vai fazer parte desta turma, né? O que aconteceu? No sábado pela manhã, né? Nós fomos surpreendidos, aí a população brasileira surpreendida com a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, ele já estava em prisão domiciliar, né? Ele já está preventivamente preso domiciliar, se eu não me engano, desde agosto do ano passado. E agora, né, houve uma tentativa de destruição da tornozeleira eletrônica, né? Vídeo está na internet aí mostrando que ele tentou abrir a tornozeleira com um ferro de solda, né? Então, fez vários furos ali na tornozeleira, né? Segundo ele, né? Foi uma curiosidade, né? Estava curioso para saber como é que era dentro da tornozeleira. Então, esse fato, além do fato, né? Do seu filho, o senador, chamar uma vigília, né? Entre aspas, uma vigília na porta do condomínio, onde, de acordo com a Polícia Federal, seria feita a aglomeração de pessoas, o que facilitaria, né, que o ex-presidente pudesse fugir do país. A desconfiança também tem a ver com a fuga para os Estados Unidos de outro condenado nesse processo, né, no mesmo processo, um deputado federal, Ramagem, fugiu para os Estados Unidos. Ou seja, né, além dele, a Carla Zambelli também fugiu, né, depois de ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, houve uma desconfiança, né, a Polícia Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes que determinasse a prisão, né, preventiva em local, vamos dizer assim, mais seguro. E, é claro, né, quando a gente fala que o ministro, ele decidiu como? Ele decidiu depois de ser acionado pela Polícia Federal, né? O delegado da Polícia Federal fez a representação ao ministro, o ministro manda ouvir a Procuradoria-Geral da República, ou seja, né, o fiscal da lei é o PGR, né, o Procurador-Geral, que é representante do Ministério Público, ele foi ouvido, concordou com a prisão e o ex-presidente foi levado, né, para as dependências da Polícia Federal em Brasília. Aqui a matéria fala da audiência de custódia. A audiência de custódia, ela é feita logo após a prisão de qualquer pessoa, né? Essa audiência de custódia, ela é feita para conferir se a prisão é legal ou não é legal, né? No caso do Supremo Tribunal Federal, quem faz a avaliação são os ministros que fazem parte da primeira turma. Nesse caso, né, específico, a primeira turma vai se reunir. Na verdade, eles não vão se reunir, é um julgamento virtual, né? Então cada um vai fazer o seu voto, tem até às 8 da noite para apresentar o seu voto virtualmente, né? Então os ministros dessa turma, eles vão definir se houve realmente motivos para essa prisão cautelar, né? Então, o nome já diz, é uma cautela, né? É uma providência inicial para evitar prejuízo para o processo, né? No caso, quer-se evitar a fuga, né? Já que outros
envolvidos na trama golpista já, como diz o pessoal, deram no pé, né? O texto diz o seguinte: em depoimento à juíza Luciana Sorrentino, na audiência de custódia, Bolsonaro afirmou que o episódio da violação da tornozeleira ocorreu durante um surto provocado por medicamentos psiquiátricos. Segundo ele, a pregabalina, prescrita para dores neuropáticas e ansiedade, teria lhe causado paranoia e alucinações. A ata da audiência registra que Bolsonaro disse ter acreditado que havia uma escuta na tornozeleira. Com ferro de soldar, tentou abrir a tampa do equipamento, alegou ter caído da razão e interrompido a ação. Caído na razão, né? Caiu na razão e interrompeu a abertura da tornozeleira. Comunicou aos agentes de custódia em seguida. Relatou não se lembrar de ter tido um surto semelhante antes. Disse ter começado a usar um dos remédios havia 4 dias antes da prisão. O ex-presidente negou qualquer intenção de fuga. Então, a defesa dele foi essa, né? Está tomando medicação, a medicação levou ele a um surto e ele, surtado, tentou abrir a tornozeleira, né? Acreditando que havia ali uma escuta, né? Então, é claro, né? A defesa é para isso, para o acusado tentar se livrar, né? Da acusação. Bolsonaro, então, alega que surtou, negou tentativa de fuga em audiência de custódia e a prisão, no entanto, foi mantida. O julgamento desta segunda, né? A primeira turma vai decidir primeiro se mantém a prisão preventiva de Bolsonaro ou revoga a decisão de Moraes. Então, hoje, nessa audiência, né, da primeira turma, pode haver a manutenção da prisão ou a revogação da prisão. Se a turma confirmar a prisão, Bolsonaro pode permanecer preso por tempo indeterminado, enquanto a justiça entender que a medida é necessária. No entanto, por lei, prisões preventivas devem ser reavaliadas a cada 90 dias. A lei da prisão, Moraes determinou que Bolsonaro terá atendimento médico integral na Polícia Federal, né, onde está. Todas as visitas, exceto de advogados e médicos, precisam ser autorizadas previamente pelo Supremo Tribunal Federal. Visitas que ele receberia em casa, como dos governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, ficam canceladas, né? Lembrando que o governador Ronaldo Caiado também tinha pedido para fazer uma visita. Então, hoje tem essa audiência, né? Audiência, na verdade, aberta até às 20 horas para que os ministros possam votar. Provavelmente, né, eles devem votar aí nos primeiros momentos, né? Então, a decisão é se mantém ou se revoga a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Daniel Vorcaro, de bilionário em 5 anos, a prisão em aeroporto. Entenda a trajetória de luxo e fraude no Banco Master. Ele é acusado de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. Investigadores suspeitam que ele tentava fugir. A defesa, claro, nega, né? O Daniel Vorcaro se tornou bilionário nos últimos 5 anos, sob uma trajetória meteórica que inclui aparição em emissora religiosa, empreendimentos considerado um fracasso, fundo que investia em cemitérios. O Fantástico deste domingo trouxe o perfil de Vorcaro, nome-chave da fraude bilionária do Banco Master. Toda a ascensão do banqueiro foi marcada pela ausência de modéstia. Em seu mundo havia escritórios monumentais, festas majestosas e imóveis cinematográficos. Contudo, a investigação policial concluiu que essa ambição não era sustentável. Na última segunda-feira, o banqueiro foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. Ele é acusado da gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. Investigadores suspeitam que ele estava fugindo, né, num jatinho de 200 milhões de dólares. É de dólares ou é reais, hein? 200 milhões de reais. É apenas mais um item da coleção de aeronaves particulares do banqueiro, né?
O Daniel Vorcaro é mineiro, seu pai prosperou no ramo imobiliário e auxiliou a Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, a comprar uma emissora, onde Daniel estreou na TV. O apoio familiar foi crucial para ele entrar no mundo dos negócios. Ele começou com uma editora de cursos pré-vestibulares e, posteriormente, trabalhou com imóveis ao lado do pai. Aos 21 anos, Daniel Vorcaro investiu em um mega projeto, um hotel de 37 andares em Belo Horizonte, com heliponto e centro de convenções. A aposta foi de mais de 200 milhões, com incentivos da Prefeitura de Belo Horizonte. No entanto, a obra sequer foi concluída e a iniciativa foi considerada um fracasso em Minas Gerais. Após o projeto fracassado, Daniel buscou outro caminho, tornando-se sócio de um fundo que investia em cemitérios. Mas o negócio com o qual ficou conhecido surgiu logo depois, a oportunidade de comprar um banco falido. A família Vorcaro, que já tinha relações comerciais com a instituição, que havia sido inabilitada pelo Banco Central por fraude e rombo de caixa, né? Então, o Vorcaro comprou, a família, né, comprou esse banco, o banco passou a se chamar Banco Master. Então, o banco estava com dificuldade, né, para cumprir seus compromissos. Houve uma tentativa de compra do banco pelo BRB de Brasília, né, o Banco Regional de Brasília, e o que acabou sendo evitado pelo Banco Central. O Banco Central não aprovou a compra do banco de Vorcaro, né, e o negócio que estava sendo feito com o Banco de Brasília, né, o BRB, acabou sendo cancelado. O Banco Central, né, mostrou os riscos que havia e o governo do Distrito Federal foi obrigado a desistir da compra. Mesmo assim, o governo do Distrito Federal comprou créditos do Banco Master, né, créditos falsos, fraudulentos, no valor de 12 bilhões de reais, né, 12 bilhões de reais de prejuízo para o Banco de Brasília, causado por essa negociação autorizada, né, pelo governador de Brasília, grande amigo, né, do Vorcaro, certo? Então é isso, né, um prejuízo enorme, milhares de pessoas prejudicadas. Quem tinha recursos até 250 mil reais tem a chance de receber de volta, né, que é garantido pelo fundo garantidor, que indeniza quem perde, nesses casos, até 250 mil reais. Quem tinha mais de 250 mil reais em contas, né, ou em investimentos no banco, vai ter que esperar, né, a liquidação, a venda de patrimônio para que possa receber, né, e sair do prejuízo. É isso, né? Então o evento aconteceu também essa semana, né? Acabou sendo abafado pela prisão de Bolsonaro, que chamou mais atenção da mídia. Anistia e futuro bolsonarista em xeque após prisão preventiva, é o que destaca o Correio Brasilense. A semana para o clã bolsonarista começa sob questionamentos, com a prisão preventiva do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e líder da direita. Então, as expectativas aí é para que seja colocado na pauta da Câmara Federal o projeto de anistia, né? O projeto que agora tem outro nome, projeto da dosimetria. O projeto prevê a redução de penas para os envolvidos na trama golpista. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, volto daqui a pouquinho com mais informações. Fique aí que nós voltamos em 1 minuto. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Fique por dentro. O que rola no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Mais News. Diabetes do tipo 1 poderá ser classificado como sendo uma deficiência. Integrante do PCC, assaltante de banco, morre em confronto com a polícia. Sistema FAEG Senar prepara a festa de premiação aos vencedores do Agrinho.
Eu sou Libório Santos, hoje é dia 24 de novembro, segunda-feira, e esses são os nossos destaques. Olha, de acordo com o último boletim médico divulgado ontem, o governador Ronaldo Caiado continua internado no Hospital Vila Nova Star em São Paulo e passa por um procedimento cirúrgico nesta segunda-feira. Recorde de vendas de motos em Goiás, um veículo mais barato, mais econômico e mais perigoso. Só no mês passado foram emplacados no estado 1.891 motos, um crescimento de 26,5% em relação ao igual período do ano passado. As montadoras vêm mantendo uma produção acelerada para atender a grande demanda no país. Essa semana promete muita agitação no Congresso Nacional com debates de questões políticas. Entretanto, está prevista para entrar em pauta uma matéria muito importante. É a apreciação do veto a um projeto de autoria da deputada Flávia Moraes, que classifica o diabetes do tipo 1 como sendo uma deficiência. Esse projeto foi aprovado na Câmara, no Senado e vetado pelo presidente da República. Flávia Moraes está confiante na derrubada do veto e destaca a importância da proposta. Bom, na verdade é um projeto de nossa autoria, foi aprovado na Câmara e no Senado e foi vetado. Hoje a luta para que esse projeto seja pautado, para que a gente possa apreciar esse veto, e se a gente conseguir derrubar o veto, vai com certeza representar uma conquista muito grande para o paciente com diabetes tipo 1. Então a gente está nessa luta, nessa expectativa, e até quinta-feira vamos trabalhar para pautar e derrubar esse veto. Quer dizer, a inclusão realmente do portador, a classificação de uma deficiência. Exatamente. O paciente que tem o diabetes tipo 1, ele tem uma deficiência do pâncreas na produção de insulina, né? Então ele convive com isso durante toda a vida e por isso ele precisa de cuidados especiais, de alguns direitos que hoje estão previstos na Lei Brasileira de Inclusão e que esse paciente ainda não tem acesso, mas com certeza vai melhorar muito a sua qualidade de vida a partir da aprovação e da sanção dessa lei. Suspeito de integrar a cúpula do PCC e condenado por participação no assalto ao Banco Central em 2005 em Fortaleza, um homem conhecido como Pedro Bó morreu após trocar tiros com policiais militares em Anápolis no último final de semana. O confronto ocorreu no estacionamento de um supermercado, onde ele foi abordado por agentes após identificarem um volume suspeito na cintura. O casamento é sempre um momento de muita emoção, né? Quem passou por isso já sabe. Mas um evento em Senador Canedo nesse final de semana também foi motivo de surpresa para todos os convidados, quando a noiva chegou dirigindo um trator. Ana Carolina trabalha numa fazenda como operadora de máquinas e pensou em fazer uma surpresa para o noivo. A Assembleia Legislativa de Goiás tem recebido denúncias de tentativas de fraudes envolvendo o concurso público da Casa. Candidatos relatam a existência de sites que simulam a página da Lego com o objetivo de coletar dados pessoais e financeiros de forma ilegal. Uma viatura da Polícia Militar capotou, deixou 2 policiais militares feridos na GO 338 em Abadiânia, em torno de Brasília. O condutor perdeu o controle da direção. A cerimônia de premiação da 16ª edição do programa Agrinho será realizada no Centro de Convenções da próxima sexta-feira em Anápolis. Esse ano participam milhares de alunos, milhares de professores e escolas. Na premiação constam 2 carros 0 km, 2 motos, além de outros prêmios como TVs e notebooks. O tema desse ano é Protagonismo Verde, Construindo um Futuro Sustentável. Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás, destaca os objetivos do programa. Projetos esses que foram desenvolvidos pelos alunos de escolas municipais, estaduais, particulares, né, juntamente com os professores, coordenadores, com os pais, toda a comunidade envolvida no programa Agrinho, que a cada ano que passa vem crescendo, tomando uma proporção, né, bastante robusta e deixando aquele legado que é o que a gente almeja, que fique ali junto aos municípios, às escolas. Nós estamos aí na 16ª edição do programa. Esse ano nós trabalhamos aí o protagonismo verde, construindo um futuro sustentável, né, abordando vários temas como tecnologia, agricultura sustentável, cidadania, junto a esses alunos dessas escolas. E sempre com o intuito de promover ali que esses alunos saibam atuar para melhorar o mundo, né, com novas práticas pedagógicas, despertando iniciativas empreendedoras, contribuindo aí para a formação integral do cidadão junto às escolas. E a cerimônia de premiação nada mais é do que um reconhecimento. Eram estas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Mais News, a informação em tempo real. Aqui só toca música boa.
Mais tem sempre uma novidade. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Fim de ano. Tempo de agradecer. Celebrar e renovar esperanças. Mais FM. Com você em todos os momentos. Cantor Ângelo Divulgações. Divulgações em massa para mais de 15 mil grupos de WhatsApp em Anápolis, Goiânia e Brasília. Por apenas R$ 75 por mês. Cantor Ângelo Divulgações. Entre em contato. WhatsApp 62 99558 6737. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h31. Mais FM. Programa Edmar Silva. Edmar Silva. Já estamos de volta para o segundo bloco do programa, trazendo para você as principais informações do dia, os principais destaques da mídia nacional de Goiás e da cidade, para você ficar bem informado, né? Tá ligado na Mais, tá bem informado, ok? Quero abraçar o meu amigo pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park, ele que está sempre conectado, sempre acompanhando a nossa programação, né? Um abraço também para o pastor Nilson Carlos, que também acompanha sempre o programa aqui da Mais FM. Um abraço ainda para o pastor Joel Vicente Fernandes, lá em Caldas Novas, sempre ligado. Para o pastor Valdete Fernandes, acho que é Fernandes também, né? Lá em Uruaçu, Goiás, sempre ligado, sempre acompanhando, né? Um abraço para a Estela Maria, lá no Recanto do Sol, também acompanhando o nosso programa. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na nossa live. A Maria Nova Silva deseja a todos um bom dia, né? Uma boa semana. Tá dizendo aqui para consertar a câmera. Qual é a câmera? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é aqui. Tá bom. Então é isso. Você ligado, você bem informado na Mais FM 87.9. Estamos ao vivo no Facebook, né? Você tem mais tarde também a nossa reprise ao meio-dia e às 21 horas, sempre trazendo para você as principais informações do dia, né? Sempre que for necessário, alguma atualização da nossa programação, a gente pode fazer isso também durante o dia. É isso. Vamos ver o que temos. O portal do jornal. Você viu que no intervalo aí entrou o Libório Santos, né? O Libório Santos trazendo as principais informações de Goiás, entre elas, né, o projeto da Flávia Moraes, que está na Câmara para derrubada de um veto. Vamos ver o que acontece, né? Depois o Libório deve trazer mais informações sobre esse projeto da Flávia Moraes. Eu não entendi por que ele foi vetado, né? Então, depois a gente pode
tentar mais informações sobre esse projeto. Ainda as premiações do Agrinho, né, do setor aí de agro. Então, a participação sempre do Libório Santos aqui no programa. O Caiado apresenta melhora e deve fazer procedimento no coração nesta segunda-feira. O destaque do jornal O Popular. O governador Ronaldo Caiado segue internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ter sido diagnosticado com fibrilação atrial, um tipo de arritmia cardíaca. Então, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, está internado, né, em São Paulo, no Vila Nova Star, e apresentou uma evolução clínica nas últimas 24 horas. Ele segue internado, após ter sido diagnosticado no sábado, dia 22, com uma fibrilação arterial, um tipo de arritmia cardíaca. Segundo o boletim médico, divulgado neste domingo, né, ele permanece estável. Deixa eu só mudar essa câmera aqui de lugar para ver se melhora aqui. Ele permanece estável, né, e, portanto, as atenções de Goiás para o tratamento que o governador Ronaldo Caiado está fazendo em São Paulo. Não é a primeira vez, né, que ele tem problemas cardíacos e normalmente ele é atendido em São Paulo, né? Aliás, os políticos importantes, quando tem algum problema, vão para São Paulo, né? A saúde de Goiás é muito boa, sensacional, maravilhosa, mas, né, eles correm para São Paulo. Vamos torcer aí, né, pela recuperação do governador de Goiás. O Caiado descreve Daniel como gestor em quem confia entregar as chaves do Estado. É o que destaca o Diário da Manhã, né? Comentando aqui sobre as pílulas do MDB que foram lançadas com o objetivo de consolidar o vice-governador como sucessor natural do governador. As novas pílulas do MDB foram lançadas com o objetivo de consolidar o vice-governador Daniel Vilela como sucessor natural de Ronaldo Caiado. As peças de propaganda, no entanto, vão além de apenas apoiar o MDBista, tratando-o como gestor preparado para assumir o comando do Estado, né? Em uma das pílulas, Daniel aparece assistindo a um trecho de discurso no qual o governador elogia. Falo isso porque eu sei quem eu estou entregando, Estado de Goiás. Então, a pílula está no ar aí nas emissoras de rádio e TV, né? E o Caiado falando da competência do seu vice e da confiança de entregar o Estado de Goiás a ele, né? Ou seja, né, nem precisa eleição, né? Já está passando o cajado. Transição planejada. Goiás estará em boas mãos, diz governador sobre Vilela, que assume em março. O governador Ronaldo Caiado do União Brasil deu o tom. A partir de março, o vice-governador Daniel Vilela vai assumir o Palácio das Esmeraldas para dar sequência aos programas administrativos iniciados em 2019. O fato é o seguinte: para ser candidato a presidente da República, o governador precisa se afastar do cargo, né? Então, o prazo para esse afastamento é até o dia 1º de abril, até o dia 3 de abril, na verdade, né? Mas, segundo a matéria do Diário da Manhã, o governador pode se afastar em março e o Daniel Vilela deve assumir, né, a governadoria do Estado de Goiás, porque a legislação exige, né, que o governador se desincompatibilize, ele saia do cargo para poder concorrer às eleições. Aliás, qualquer pessoa que tem cargo público, né, e que vai participar das eleições de 2026, precisa se desincompatibilizar, ou seja, precisa sair do cargo até esse prazo, né? Até o dia 3 de abril. Então, 6 meses antes das eleições. Então, só quem não precisa se afastar é quando, por exemplo, o parlamentar, né? O parlamentar que vai concorrer novamente não precisa se afastar. O parlamentar que vai concorrer a um cargo
executivo também não precisa se afastar, né? Mas quem está no executivo e vai concorrer a outro cargo, precisa deixar o cargo atual, né? É o caso do governador Ronaldo Caiado, que precisa se afastar se realmente for candidato à presidência, né? Como está colocando. Ou à presidência ou ao Senado, né? Ele teria que sair. Então, destaque do Diário da Manhã. Deixa eu ver o que tem mais. Temos mais. O Jornal Hoje de Goiânia traz o destaque para o Goiás. Goiás perde por 3-1, encerra a participação da Série B de forma vergonhosa. Goiás inicia com vantagem, mas leva a virada e fica fora da Série A. Enquanto o Remo confirma o retorno histórico à primeira divisão diante da sua torcida, né? Então, o Goiás foi a Belém, né? O Goiás encerrou a sua participação na Série B de forma desastrosa, dolorosa, histórica, precisando da vitória para confirmar o acesso. O Verdão até começou bem, mas sofreu a virada de 3-1 diante do Remo no Mangueirão. Ficou fora da elite do futebol brasileiro. A derrota somada à combinação de resultados da rodada garantiu o retorno dos paraenses à Série A após 31 anos e deixou o clube goiano novamente morrendo na praia. Com o Mangueirão lotado, empurrando o Leão, o Goiás tentou estragar a festa e abriu o placar logo aos 6 minutos, quando William Lepo aproveitou sobra na área e mandou para as redes. O gol, porém, não intimidou o time da casa, que passou a pressionar em busca do empate. Panagiotis e Pedro Rocha chegaram perto e Tadeu precisou trabalhar em cabeceio de Klaus. Nos acréscimos, o artilheiro Pedro Rocha acertou um chute potente da entrada da área e igualou o marcador, levando o Remo para o intervalo com novo ânimo, né? O Goiás, no segundo tempo, sucumbiu. Ou seja, né, a expectativa do Goiás de voltar à Série A acabou lá no Pará, né, onde perdeu para o time local, o Remo. Aliás, o Remo, deixa eu ver aqui, é o Remo mesmo, né? Deixa eu só confirmar. Segundo tempo, tarará, Remo, né? O Remo é o time do meu amigo pastor Saulo Batista do Nascimento, né? É o torcedor do Remo, é isso mesmo. O pastor Saulo morou muitos anos em Belém, né? E é torcedor do Remo. Tá certo, pastor? Confirma para nós aí. É isso, né? Então, o Goiás, infelizmente, continua na Série B, né? O Atlético Clube Goianiense também continua na Série B, ou seja, 2026 não terá novamente time de Goiás na Série A, certo? Então, Série B para os times goianos. Continuam, pelo menos, né? Não caíram, já tá bom, né? Ficaram no NEM, né? Por falar em futebol, né? Vamos, já que eu comecei a falar aqui, vamos ver como é que ficou, como é que tá a Série A, né? O Brasileirão Série A. O Brasileirão Série A, meu negócio aqui tá pedindo para atualizar. O Brasileirão Série A tem o Flamengo à frente, né? O Flamengo tem 4 pontos à frente do Palmeiras, que é o segundo colocado. O Cruzeiro é o terceiro colocado. Então, na próxima semana, nessa semana ainda é possível que saia o campeão do Brasileirão Série A, né? Parece que se o Palmeiras perder a próxima partida, automaticamente o Flamengo será campeão. Depois a gente vai trazer mais amanhã eu vou trazer mais detalhe da programação. Um abraço para minha amiga, a irmã Lia Rezende, lá em Mineiros, né? A Lia Rezende, que participa do nosso programa pela manhã, todos os dias. Acabou de mandar um recadinho aqui, né? Continua no ar, na programação da Mais FM. A irmã Lia Rezende, né? Passou aqui por Anápolis, morou aqui um tempo, mas acabou voltando para Mineiros, no sudoeste goiano, né? Onde trabalha na área de comunicação, né? E também é empresária. Tá certo? Um abraço, irmã Lia. Obrigado pela audiência. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco. Fica aí que eu volto já já.
Está no ar o Giro COP30, domingo, 23 de novembro de 2025. Eu sou Cassie Balog e agora você fica por dentro da Conferência do Clima. Vamos aos destaques de hoje. A COP30 terminou sem incluir o mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis e do desmatamento, apesar da forte pressão internacional, mas avançou em financiamento climático, adaptação e transparência e aprovou mecanismos para uma transição energética justa. Foram adotados 59 indicadores da meta global de adaptação e criado um processo de 2 anos para detalhá-los. Avanços importantes aconteceram na conferência. 118 países apresentaram novas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, um compromisso dos países para reduzir emissões de gases de efeito estufa sob o Acordo de Paris. Mais de 80 países apoiaram a transição para longe dos combustíveis fósseis e foi lançado o Acelerador Global de Implementação para manter o limite de aquecimento global em 1,5 graus. No financiamento, foram anunciados 135 milhões de dólares para o Fundo de Adaptação, 300 milhões de dólares para o Plano de Saúde de Belém e um plano para elevar o financiamento climático global a 1 trilhão e 300 bilhões de dólares anuais até 2035. O Fundo Florestas Tropicais para Sempre recebeu promessas de 6 bilhões e 500 milhões de dólares. A conferência também trouxe avanços em comércio climático, com a criação de um Fórum Brasileiro e uma coalizão internacional para alinhar mercados de carbono. A participação indígena foi recorde, com 1 bilhão e 800 milhões de dólares prometidos a comunidades locais e novos reconhecimentos de terras no Brasil. Houve também o reconhecimento oficial de povos afrodescendentes e o direito à consulta livre e informada dos povos indígenas, incluindo grupos isolados, um marco histórico para esses movimentos. Países como o Canadá fizeram registro sobre a definição de comunidades locais, enquanto ativistas lamentaram a retirada, na versão final, das menções aos impactos da mineração sobre territórios tradicionais, mas consideraram o resultado um avanço decisivo na proteção dos povos mais afetados pela crise climática. Na plenária da COP também foi aprovado o Plano de Ação de Gênero de Belém. Várias delegações reforçaram apoio ao plano e defenderam a integração da perspectiva de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas nas políticas climáticas. Mas países como Paraguai, Argentina e Rússia registraram reservas formais, defendendo interpretações mais restritivas do conceito de gênero e reforçando limites impostos por suas legislações. As posições foram lidas publicamente após a adoção do plano para que ficassem registradas oficialmente na conferência. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi aplaudida de pé no encerramento da COP30 e se emocionou ao defender os mapas para eliminar combustíveis fósseis e deter o desmatamento. Ela destacou que a presidência brasileira seguirá trabalhando no tema até a COP31, reconheceu avanços modestos e reforçou o compromisso do Brasil com a agenda climática. O Giro COP30 é uma produção do grupo Rádio Web. Texto e apresentação, Cassie Balog. Edição, Alexandre Cavalcante. Quer saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM. www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM. www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Aqui só toca música boa. Mostra-me o caminho, ensina-me, ó Deus, a não desistir da herança. Dá-me um novo coração. Na Mais tem sempre uma novidade. Pelas suas mãos estou ganhando forma, dos meus pedaços surge nova história. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio.
rádio e o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. O Natal chegou! Na Mais FM. Música, alegria e muito amor no ar. Cantor Ângelo Divulgações. Divulgações em massa para mais de 15 mil grupos de WhatsApp em Anápolis, Goiânia e Brasília. Por apenas R$ 75,00 por mês. Cantor Ângelo Divulgações. Entre em contato. WhatsApp 62 99558 6737. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h50. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa aqui na 87.9 Rádio Mais FM de Anápolis. Estamos ao vivo na nossa live no Facebook, você pode deixar aí o seu recadinho, né? Estamos ao vivo também no nosso site, o site fmmais.com.br. Você pode acessar no seu celular em qualquer lugar da cidade, do Brasil e do mundo, né? E ouvir a Mais FM 87.9, tá bom? Você ouviu aí no intervalo, né? O último intervalo agora, a chamada do Ângelo Rock, né? Você pode divulgar a sua empresa, o seu negócio através da internet e o Ângelo Rock faz esse trabalho. Uma parceria da Mais FM com o Ângelo, né? O Ângelo Rock, nós tivemos o seguinte resultado, né? Em julho, no mês de julho, o nosso site, o site fmmais.com.br, tinha 9.875 acessos, né? Hoje, né, neste momento, nós estamos com 79.172 acessos, ou seja, julho, agosto, setembro e outubro, 4 meses, nós tivemos 69.267 acessos nestes 4 meses, né? Se a gente dividir por 4 aqui, nós temos 17.316 acessos por mês, né? Vamos dividir por 30 dias para ver? Nós temos cerca de 578, né, arredondando aqui, 578 acessos por dia no site da Mais FM 87.9, né, o fmmais.com.br. Então, quero agradecer a você que acompanha através do site da Mais FM, né, a nossa programação, né? Então, são 79.172 acessos, né? Nós com certeza vamos passar dos 80 mil, né? Nessa semana, né? Semana, acho que talvez nem, então daqui uns 3 dias, 2-3 dias, né? Se continuar essa média, tá bom? Então, se você ainda não acessou o nosso site, acesse aí, fmmais.com.br, né? Outro meio de você ouvir o nosso programa e a Mais FM é através do nosso aplicativo. O aplicativo, ele tem o nome Rádio Mais News, né? Rádio Mais News. Por quê? Porque houve um momento que nós tínhamos a Rádio Mais FM e a Rádio Mais News, né? Então o aplicativo está com esse nome, né? E aqui está deixa eu mostrar aqui, né? No meu celular. No aplicativo você ouve a rádio ao vivo, né? Então você pode ligar aqui o aplicativo e ouvir a rádio ao vivo também em qualquer lugar da cidade, do Brasil e do mundo. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Está funcionando? Só faltou não funcionar, né? Então, isso, está funcionando. Não funcionar, né?
Certo? Então é isso, você tem aqui no nosso aplicativo também o acesso para as redes sociais da Mais FM, né? Tem o que mais? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem a programação da Mais, isso aqui está desatualizado, depois nós vamos atualizar direitinho. Tem um espaço para bate-papo, um espaço para recados, o Peça Sua Música, né? E tem a câmera do estúdio. A câmera do estúdio não está no ar agora. Por quê? Porque a gente está transmitindo no Facebook. No computador não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas depois a gente vai achar a maneira técnica aqui de fazer também a nossa transmissão em imagens no aplicativo, tá certo? Aí sai no aplicativo e sai também no site, tá certo? No site também você tem acesso aos vídeos, né? Aos vídeos dos programas. Então, alguns vídeos estão disponíveis. A gente sempre coloca também, né? De tal maneira que você pode acompanhar o programa em outros horários através do site fmmais.com.br. Tá certo? Muito bem. Gastei quase o tempo todo aqui, né? Fazendo merchandise da Mais FM, né? Um abraço pro meu amigo Ângelo Roque. Parabéns pelo trabalho, né? Então, vamos continuar a nossa parceria, né? Bom, nos portais de notícias da cidade, eu tenho aqui o portal, deixa eu ver qual é esse portal aqui, é o DM Anápolis. DM Anápolis, né, destaca também hoje a questão da prisão do presidente Jair Bolsonaro, né? Entre a questão também do Ronaldo Caiado, né? A enfermidade do Caiado. Em relação a Anápolis, a última notícia que tem aqui é do Democrata, o Democrata 35, liderado pelo meu amigo ex-vereador Círio Miguel, está se organizando na cidade, né? É o ex-PMB, Partido da Mulher Brasileira, né? Está adotando outro nome, será o Democrata 35, e a matéria diz que o partido quer o José de Lima candidato nas eleições de 2026, né? Então, a matéria aqui fala que o PMB, que aguarda apenas o aval do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, para mudar de nome para Democrata 35, tem novo comandante em Anápolis. Trata-se do ex-vereador Círio Miguel, ex-assessor parlamentar, hoje assessor parlamentar na Câmara Municipal. Ele tem o trabalho de organizar a legenda para 2026, na disputa de cadeiras pela Assembleia Legislativa de Goiás, Alego, e também, é claro, para a Câmara Federal, né? De olho nesse cenário, Círio Miguel quer a participação ativa de José de Lima, que foi candidato a prefeito pelo PMB em 2024. O partido quer que o empresário integre a chapa para a disputa da Assembleia Legislativa a Alego, né? Então, o PMB sendo organizado na cidade, né? Destaque do Diário da Manhã. Nós já falamos desse assunto aqui, inclusive com o presidente, né? Depois a gente vai voltar a falar aí com o Círio Miguel e com a liderança do PMB para acompanhar, né, a organização partidária na cidade, né? Então é isso. Muito bem, confira a íntegra da decisão que levou Jair Bolsonaro a ser preso pela PF. É o destaque do diário, do Anápolis Diário, né? O Anápolis Diário, então, destaca a notícia nacional. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã de sábado, após romper com diversas medidas cautelares, como os termos de uso da tornozeleira eletrônica. Também após a publicação de um vídeo pelo senador Flávio Bolsonaro, que tenta criar uma convocação de questionamento a decisões. O pedido foi feito pela Polícia Federal, acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Hoje, nessa segunda-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai avaliar a prisão, né? Se mantém ou se revoga a prisão do ex-presidente. O portal Contexto também faz a menção à questão da prisão de Bolsonaro e diz que a prisão de Bolsonaro é um alerta para os rumos que o país está tomando, diz Márcio Correia, o prefeito de Anápolis, né, comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal. A prisão de Bolsonaro ocorreu nas primeiras horas da manhã, no condomínio onde Bolsonaro reside, em Brasília. Desde então, várias lideranças políticas de todo o país vêm se manifestando acerca do fato. Uma delas foi a do prefeito de Anápolis, o Márcio Correia, que é filiado ao PL, né, partido de Bolsonaro.
foi eleito no ano passado pelo Partido Liberal, o partido que tem o Bolsonaro como sua principal referência. Inclusive, o ex-presidente esteve várias vezes em Anápolis para participar de atos de campanha do Márcio Correia. Para o prefeito, a prisão de Bolsonaro acende um alerta sobre os rumos que o país está tomando. Por meio das suas redes sociais, Márcio Correia manifestou solidariedade a Bolsonaro e sua família, no momento em que a sua saúde inspira cuidados e deveria ser tratado com humanidade. Ainda afirmou que o processo contra o ex-presidente é marcado por extremos e decisões que ultrapassaram a razoabilidade, em um ambiente de perseguição que não fortalece a democracia e enfraquece, né? Então, é a manifestação do prefeito de Anápolis sobre a prisão do líder do Partido Liberal, né? Wilder lança pré-candidatura ao governo em meio a divergências internas no PL. Wilder de Moraes está lançando a sua pré-candidatura ao governo de Goiás, né? Em 2026, teve um impacto midiático menor do que se esperava. E ocorreu em meio ao clima de divergências. Há um grupo do partido que já há algum tempo defende a aliança com o governador Ronaldo Caiado. Nesse grupo estaria o deputado federal Gustavo Gaia, preocupado em criar condições para que o PL consiga eleger ao menos um senador. No caso, ele, né? Outra ala via a necessidade urgente de lançar a pré-candidatura para ocupar espaço no debate, já que Daniel Vilela e Marconi Perillo largaram na frente. Há algumas situações conjunturais que podem alterar o humor dos liberais em 2026, entre eles a expectativa do início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, também outra matéria aqui, essa tratando do lançamento da candidatura do Wilder de Moraes, né, senador Wilder de Moraes, que deve ser candidato ao governo. Bom, o Portal 6 destaca que arquiteto e urbanista usa IA generativa para mostrar como locais subutilizados podem ganhar vida em Anápolis. Michel Martins pensa a cidade como um lugar que precisa aliar funcionalidade e qualidade de vida, né? Então, o arquiteto, né, Michel Martins, ele fez aqui algumas imagens, né, da cidade, utilizando o ChatGPT, né? E como ficaria algumas regiões da cidade, como, por exemplo, o mercado municipal, né? Uma ideia aqui como ficaria a Central Park, o Nofquinan, né? O que mais? Tem mais uma imagem aqui, deixa eu ver qual é. Achei que tinha mais uma aqui, mas não tem, né? Mas a ideia é usar a inteligência artificial para prever, né, descobrir possibilidades de melhoria, especialmente da região central da cidade, né, que hoje tem, vamos dizer assim, está vivendo um certo abandono, né? Se a gente der uma volta nas avenidas ali do centro, Barão do Rio Branco, Manuel da Badia, Avenida Goiás, né? Há uma quantidade enorme de lojas fechadas, um certo abandono do centro, né? Há outros centros comerciais, né, nos bairros, e isso acabou enfraquecendo, né, a região central de Anápolis, o que acontece também em Goiânia e no Rio de Janeiro, São Paulo, em vários lugares do Brasil, né? O centro da cidade acaba sendo esvaziado, né? Então é preciso pensar uma nova maneira de ocupação, né, de utilização do espaço existente no centro da cidade. Então, destaque do Portal 6. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se tem alguma atualização do Portal 6. Não, né? Então, as notícias são essas também. Bolsonaro culpa remédios por ter mexido na tornozeleira. Frente fria chega a Goiás. Meteorologia faz alerta para tempestade com granizo e raios. Então, o Portal 6 aqui destacando também a previsão do tempo, né? A previsão de tempo para Anápolis é de chuvas esparsas, né? Então, vamos acompanhar aí. Temperatura também está melhor, né? A temperatura deu uma diminuída, tá certo? A previsão é de uma média de 26 graus, que é a média anapolina.
Ok, esses são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, a você que me acompanhou na live, né, para você que está no nosso site fmmais.com.br, também no nosso aplicativo, né, para você que acompanha de outra maneira, o nosso abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente termina por aqui, estaremos de volta amanhã às 8 da manhã, ao vivo, né, ao meio-dia, com a nossa reprise, e também às 21 horas, com a reprise do programa, trazendo os principais destaques do dia. Você pode participar, 995294013 é o nosso WhatsApp, para você deixar o seu recadinho, tá ok? Um abraço, obrigado, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. CYD 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www